Olá a todos! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Artigo em Foco. Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas a escreverem um artigo científico em um mês de uma forma mais objetiva, descomplicada, para conseguir atingir aí o seu sonho de encerrar ciclos, de progredir na carreira, de aprender mais sobre a ciência de uma forma mais prática, de uma forma mais objetiva. Então, se você está aqui hoje no meu canal, é porque você quer aprender a ciência de maneira mais prática. Para isso, a gente precisa compreender mais sobre método científico. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre análise de dados e por que é importante a gente saber o primeiro passo para análise de dados. Porque muitas vezes nós ficamos perdidos. A análise de dados é um verdadeiro calcanhar de Aquiles, ou seja, as pessoas travam nesse momento de como realizar uma análise de dados adequada, se a minha análise condiz com o que eu preciso, se ela reflete de fato a minha necessidade, se eu vou conseguir expressar para o meu leitor essa informação de uma maneira mais clara, coesa e trazendo as informações essenciais. Muitas vezes, o que acontece? Nós ficamos perdidos. Nossa, o que é de fato essencial? O que é de fato importante nesse momento? Nesse exato momento de poder construir essa análise de dados. Quantas e quantas vezes você já chegou no método e não sabia, na seção de análise de dados, o que você ia escrever? Porque são contas matemáticas. E toda conta matemática exige da gente um conhecimento mais específico. Então a gente precisa começar a entender isso. Ah, não, mas a minha pesquisa é qualitativa, não vou precisar fazer conta matemática. Não é bem assim, você está enganado. Precisa sim. Toda análise de dados vai precisar de uma conta matemática. Por quê? Existe ali conexão de informações, conexão ali de ideias. E quando eu tenho essa conexão de ideias, eu preciso trabalhar com o dado, eu preciso trabalhar com a informação de uma maneira mais objetiva. É como se você fosse pensar assim, olha, eu quero viajar. Ótimo, você quer viajar, você quer decolar, entrar num voo, no avião, pegar o voo e ir para o seu destino. Mas ali, para aquele equipamento funcionar, existe uma conta matemática. Qual é a distância que vai ser percorrida, qual é o ângulo que o avião vai estar, quando que o avião precisa fazer uma curva, quando ele precisa seguir reto, quando precisa estar mais alto, quando precisa estar mais baixo. Então, gente, a sua análise de dados é isso. É o reflexo de que você tem que sentir ali as informações, fazer uma previsibilidade do que você precisa para começar essa sua jornada de conduzir de uma maneira mais prática a informação científica. Bem, e o primeiro passo da análise de dados, gente, não é nem definir um modelo analítico, que é uma linguagem complexa, não é definir de fato o processo da análise. O primeiro passo que você precisa conduzir é o que eu preciso para iniciar minha análise de dados. 90% dos problemas com análise de dados está na organização do banco. Por que na organização do banco de dados? Porque as pessoas não sabem nem como estruturar esse banco de uma maneira coerente. Em uma linguagem que será feita uma leitura, uma linguagem que o programa estatístico vai ler o seu trabalho, seja da perspectiva qualitativa ou seja da perspectiva quantitativa. Você precisa ter um banco de dados organizado. Não tem jeito, a organização do banco de dados é um grande gargalo. Eu vejo várias e várias vezes, repetidas e repetidas vezes, as pessoas com essa dificuldade. Ana, mas qual é o primeiro passo para organizar um banco de dados? O que eu faço para ter um banco de dados mais organizado? O que eu faço para ter um banco de dados que eu vou conseguir, de fato, atingir o objetivo da minha análise? Então, você precisa sempre lembrar do banco de dados como a preparação
para conseguir conduzir essa análise. Às vezes, algumas vezes, o que vai acontecer? Você vai ter um banco de dados e um banco de dados que tem problemas. O que é um banco de dados com problemas? É aquele banco de dados em que você não consegue seguir o seu caminho analítico, não consegue fazer a sua análise, porque existem falhas. É como se fosse assim, gente, olha, você está aí todo dia juntando um dinheirinho na sua poupança, vamos supor. Você está lá, deposita o dinheiro, um dia deposita o dinheiro, outro dia deposita no outro dia. Aí tem um dia, ou que você esqueceu de depositar, ou que por qualquer razão o banco não registrou que você fez aquele depósito. E aí você tá lá olhando dia a dia, caso a caso ali do seu banco, né? Que é cada dia, dia. Aí tem um dado que não tá. O que você vai fazer? Você vai voltar lá no banco e vai olhar. Será que você não depositou? Será que o banco não registrou? O que aconteceu com esse valor que você estava colocando lá na poupança? Então, quando você está construindo o banco de dados, você precisa ter esse caminho de conseguir contextualizar ali a informação prática, de você observar o que falta, o que pode melhorar, qual é a pergunta estratégica que eu faço. A pergunta certa pode mudar totalmente a direção de um banco com dados faltantes para um banco completo. Ana, e o que isso impacta? Se eu não tenho um dado para avaliar, se eu não tenho um dado para analisar, o que vai acontecer? Eu não vou ter a informação essencial. Se eu não tenho informação essencial, eu não posso gerar a evidência científica de uma forma mais robusta, tá? Ana, mas não ter dados é uma informação? É uma informação. Por exemplo, vamos lá, trabalhar com essa construção de banco de dados de uma maneira assim mais prática, de uma maneira mais objetiva, entendendo essa lógica. Nós temos aí vários dados que são dados públicos, que nós trabalhamos, que nós temos aí, que nós atuamos com esses dados, certo? Quando nós temos dados públicos, ou seja, informações públicas, nós dependemos de quem? De outras pessoas. O tempo todo, a gente depende de outras pessoas para coletar aquelas informações. Então, às vezes é uma pessoa que está trabalhando em uma determinada escola e ela vai coletar o dado para preencher uma ficha. Mas ela não entende ali necessariamente para que aquele dado é importante. Gente, isso existe muito mais do que vocês imaginam. As pessoas não compreenderem a importância de um dado. Por que aquele dado, ele de fato ajuda a gente a elucidar aspectos. Então, as pessoas às vezes não registram informação porque elas julgam, por julgamento próprio, que é desnecessário informar aquilo. E o julgamento na ciência, muitas vezes, nessa situação, traz um prejuízo. Então, por exemplo, quando existe essa situação, mostrar que tem dados faltantes vai ser um resultado para melhoria de serviços, melhoria de estruturas, mostrar que não existe uma informação. Mas quando a gente pega um dado faltante que é da nossa pesquisa, que é daquilo que nós coletamos, se torna uma falha muito grave. Porque a falha de coleta de dados significa que o pesquisador não fez a pergunta correta, ou que a pessoa não deu valor àquela pergunta. E aí a gente precisa de uma estratégia para que o participante da pesquisa se sinta confortável o suficiente para conseguir responder para você aquela pergunta. Então a gente tem que ter cuidado com as perguntas constrangedoras, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pergunta, da forma que a gente pergunta, como que a gente conduz essa situação.
E eu falo isso para vocês porque, por exemplo, quando eu iniciei minha jornada de pesquisa científica, tinha uma das perguntas que era: você já consumiu drogas ilícitas? Aí, esse tipo de pergunta faz o quê? Espanta a pessoa. A pessoa, drogas ilícitas? Não, a pessoa tá doida. Aí a pesquisa era com gestante. Drogas ilícitas com gestante? Não, essa pessoa deve estar doida me fazer essa pergunta. E aí o que acontecia? As pessoas não respondiam. Então, ou respondiam de forma negativa. Não, eu não faço esse consumo de drogas ilícitas. Não sei o que é isso. Agora, quando você, em vez de começar com uma pergunta tão agressiva, no sentido moral, por que agressivo moral? Ah, porque consumir drogas ilícitas, por lei, é proibido. Se por lei é proibido, se eu falar para essa pessoa aqui, a polícia vai vir atrás de mim, teoricamente, né? Não é o consumo que é proibido, tá, gente? É que algumas drogas têm uma tolerância aí de consumo de drogas ilícitas, como a cannabis, por exemplo. Não é necessariamente completamente consumo. Tem as diretrizes da lei que eu não sei especificamente, tá? É só para a gente contextualizar. Mas você está portando droga, dependendo da quantidade, vai ser uma ação ilícita. Então, quando a pessoa ela responde, ela tem o quê? Não, eu não vou responder isso, porque se eu responder que existe um consumo de drogas, aqui que eu consumo uma droga ilícita, teoricamente, o que vai acontecer? Ah, essa pessoa vai falar para a polícia, e aí vão vir atrás de mim para saber onde é que está, onde acontece todo esse problema. Então, quando você faz uma pergunta que não é estratégica para saber algo numa pesquisa, você vai ter um problema, porque a pessoa vai lhe dizer ou não, que é uma resposta que não é a verdadeira, ou ela vai dizer assim, prefiro não lhe responder. Então, o pesquisador precisa ter essa maleabilidade de como que ele vai conduzir essa pergunta. Por quê? Na hora que você vai ter o seu banco de dados, você não vai ter um banco de dados que você desconfie que seja uma inverdade ou que tenha uma distorção daquela informação, tá? E é interessante a gente falar isso, pensar sobre isso, porque esse mês, Setembro Amarelo, mês de combate aí, a prevenção, na realidade, ao suicídio, e normalmente a gente acarreta ali apenas ao fato da depressão, a pessoa infelizmente cometer um ato suicida, tá? Então, o que a gente observa, por exemplo, numa realidade aqui do Distrito Federal? Que pelo menos 25% das pessoas que cometeram suicídio estavam sob efeito de uma droga ilícita. Ou seja, cannabis, cocaína ou alguma outra droga. Tem um artigo publicado sobre isso, tá? Considerando um conjunto de drogas. Então, a gente vê que se você perguntar hoje para um jovem que tem ideação suicida, se ele de fato consome alguma droga, dependendo da forma que você pergunte, dependendo do caminho que você percorra, ele vai te responder que não. Mas quando a gente vai avaliar os óbitos relacionados com o suicídio, a gente percebe que sim. Então, por que existe essa distância? Porque é a nossa forma de perguntar, a nossa forma de como nós vamos questionar um determinado assunto. E isso impacta onde? Impacta lá no meu banco de dados. Então, se eu tenho um banco com um dado faltante, faz diferença. A minha evidência pode deixar de ser segura para ser uma evidência científica insegura. E isso é um problema. É um problema porque a gente não consegue trabalhar a informação da melhor forma, a gente não consegue mostrar para o leitor a informação de fato, e aí a gente precisa pensar qual é a técnica analítica. Então, veja que a análise de dados começa na coleta, começa nessa criticidade da informação. Começa a você pensar o recorte desses critérios de elegibilidade para que você consiga ter esse desenho mais claro. A observação
de repetição de eventos é importante. Se você tem observado no seu banco de dados que as pessoas têm respondido algo que não condiz com a realidade, que não condiz com o que de fato precisa ser feito, precisa ser ajustado, você precisa começar a desconfiar. O que eu posso fazer para melhorar? É tão interessante isso que toda pesquisa ela precisa, gente. É questão essencial. Precisa de um estudo piloto. Toda pesquisa que você vai fazer é uma coleta de dados. Pesquisa precisa de um estudo piloto. Ah, não. O que você está querendo me dizer com estudo piloto? É um estudo prévio. Você precisa ir lá, testar o seu questionário com o seu público, perguntar para as pessoas, ver o jeito da pergunta, treinar os entrevistadores, avaliar se a pergunta está suficientemente clara. Clareza é um dos problemas mais frequentes numa pesquisa, porque a linguagem a comunicação, ela se dá como? Ela se dá por meio do processo da fala, que você emite uma mensagem, e como a pessoa recebe a informação. Se a minha comunicação não é suficientemente clara para aquele público, para aquela pessoa especificamente, para que ela entenda o que é necessário na hora da coleta de dados, você vai perguntar, ela vai dizer, sim, não. Ela não costuma dizer não sei. Olha você quando está aí com seu professor, orientador ou com um colega, que você está aí conversando com ele, você diz assim, ele pergunta alguma coisa, você fica assim, não, ou em vez de dizer assim, não, eu não sei, eu vou pesquisar, ou não, eu não entendi. É importante dizer isso, não, eu não entendi. Então, na pesquisa, as pessoas, quando elas estão participando voluntariamente, elas vão ter essa dificuldade de dizer assim, não, eu não entendi. Então você precisa ter essa sensibilidade para perceber esse ponto. E isso, gente, se dá como? Lá no estudo piloto. Desenvolvendo um olhar crítico daquela cena. E aí, quando você tem esse estudo piloto que te ajuda a calibrar, que você faz a avaliação parcial do seu banco para ver justamente o dado que falta, o dado que não entrou na conta, o dado que não está completo dentro da minha avaliação, o que vai acontecer dentro dessa minha construção, dessa minha jornada? Eu vou ter um banco mais qualificado. Eu vou ter um banco que eu vou poder dizer para as pessoas assim, não, olha, foi feito tudo para qualificar a informação. E eu acredito que essa informação possa realmente ser verdadeira, porque essas e essas e essas etapas foram cumpridas. Outro problema que a gente precisa encarar na nossa construção científica e quando nós estamos pensando em análise de dados é que o banco de dados não deve ser montado ao final da pesquisa. Esse é outro problema. Banco de dados deve ter uma construção semanal. Gente, não é mensal, não é quando terminar a pesquisa, não. É semanal. Toda semana você precisa, é essencial isso, construir o seu banco de dados. Você precisa ir lá e alimentar aquela informação. Muitas pessoas ainda utilizam de questionário físico. Ou seja, o que é o questionário físico? Você vai lá e pergunta para a pessoa e preenche o papel. Aí depois que você preenche o papel, você vai e digita isso no seu banco de dados. E por onde eu começo o meu banco de dados? Por um caminho extremamente simples, que se chama planilhas. Ou planilhas Google, ou as planilhas do Excel. Todo banco você precisa encaixar nessa planilha. Por que você precisa encaixar? Porque a visualização de um dado
por um programa estatístico se dá por linhas e por colunas. Não tem jeito, gente. Esse é o processo de tabulação da informação. Então, ele acontece por linhas e por colunas. Cada linha é uma unidade de observação. Ana, o que é a unidade de observação? É cada indivíduo que eu faço uma pergunta. Ou seja, não é cada pergunta, é cada pessoa, cada indivíduo. Cada animal que eu analiso. Se eu estou fazendo um estudo de tendência temporal, é cada ano observado. Então, se eu tenho ali cada ano observado, vai ser uma unidade de observação. Então, sempre na minha planilha, na linha, vai ter o quê? A unidade de observação. E nas colunas, eu vou ter o quê nas colunas, quando eu estou construindo? É a informação, de forma mais prática e objetiva, da resposta de uma determinada variável. Então se eu tenho 5 variáveis, nome do indivíduo, idade, escolaridade, renda e raça-cor. Então, 5 variáveis, nome, idade, escolaridade, renda e raça-cor. 5 variáveis, então, na primeira coluna vai ser o nome do indivíduo na linha. Na segunda coluna vai ser o quê? Vai ser a idade daquele indivíduo que está na linha. Na terceira coluna vai ser o quê? Vai ser a escolaridade daquele indivíduo que está na linha. Na quarta coluna vai ser a renda. Na quinta coluna, raça-cor. Sempre relacionando com aquele indivíduo. Então, um programa de análise de dados vai ler os seus dados dessa forma. Ou seja, você tem que tornar esse dado fácil. E montar uma planilha hoje, gente, não há complexidade. É você abrir o editor e você colocar as informações por coluna. Então, isso é muito importante na sua jornada. É muito importante nessa sua construção. Porque vai ficando cada vez mais prático a sua avaliação. Então, o começo da análise de dados é isso. É você observar o seu banco, é você ver como ele está distribuído, é você construir conforme a sua unidade de observação. Então, você precisa entender qual é a sua unidade de observação. Você precisa entender qual é a sua pergunta. Por isso que eu falo muitas vezes aqui, poxa, gente, como é que a gente define uma pergunta? Ontem eu recebi uma pessoa que falou assim, mas professora, olha, eu estou com dúvida, minha pergunta é essa? Não tem como eu te dizer se sua pergunta é essa. Você precisa conectar a sua pergunta com 3 eixos principais. Quem, onde e quando. Então, se você conecta isso, você vai conseguir delimitar. Minha pergunta é boa? Não sei. Você precisa ver como é que o seu tema se comporta. E aí, com isso, você vai delimitar variáveis, você vai ver essa construção do seu banco de dados para finalmente chegar na análise de dados. A análise de dados, gente, de maneira geral, você consegue conduzir de forma adequada desde que você tenha um bom banco para isso. Desde que você tenha qualificação da informação. Quando você já tem um dado público, como por exemplo um dado do DataSUS ou de bancos secundários, você já vai começar a construir isso de uma forma mais rápida, de uma forma mais prática, de uma forma mais objetiva, que você vai conseguir pegar essa informação. É importante, gente, se você está aí querendo começar a escrever o seu primeiro artigo, comece com um banco de dados secundário. Vai facilitar a sua vida com dados lá do DataSUS. Se você quer começar a escrever um artigo científico, comece com o que é de baixa complexidade. Por que eu estou falando isso? Para você se acostumar com essa jornada, para você se acostumar com esse caminho. Eu tenho muitos alunos que estão concluindo os trabalhos de conclusão de curso, ou de programa, ou de residência, e já estão com seus artigos prontos.
Eu fico brincando com os meus orientandos, eles têm que acabar em março e eles já estão com os trabalhos prontos. Vocês estão rápidos, hein? Mas por que isso? Porque precisa entender qual é a etapa do conhecimento que você está. A gente tem uma escala de etapa do conhecimento que a gente tem, desde que sai da pessoa que é desinformada até o mestre. Se eu tenho essa sequência de uma etapa do conhecimento, eu vou fazer o quê? Eu vou subindo nessa escadinha. Escrever artigo científico é do mesmo jeito. Eu vou subindo na escadinha. Vou chegando no ponto que é considerado importante. Então você precisa maturar, você precisa amadurecer, você precisa fazer isso de uma forma mais prática. A análise de dados, gente, com um banco estruturado é muito mais fácil. Eu não estou dizendo que os cálculos matemáticos são mais simples. Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou dizendo que a jornada vai ser mais fácil. E aí você vai começar a adentrar em quê? Em modelos analíticos, em como que eu escolho o meu dado, qual é o tipo de medida que eu vou avaliar. Eu estou no estudo qualitativo, o que eu tenho que ver? Eu vou ver pela teoria de fulano de tal a repetição de eventos. Eu tenho um estudo quantitativo, o estudo é do tipo caso-controle. Isso aqui diz que eu tenho que calcular uma medida que chama odds ratio. Então, peraí, deixa eu entender isso aqui, deixa eu contextualizar essa informação de uma maneira mais objetiva, de uma maneira mais prática, de uma maneira mais aplicada ao meu conhecimento, ao meu entendimento. Porque se eu entendo isso, se eu me coloco na posição do meu leitor, vai ficar muito mais fácil do outro entender. Sabe qual é o grande problema da ciência? É essa dificuldade de comunicação. A gente precisa fazer modelos analíticos super robustos, maravilhosos. Análise de dados, então, nossa! Mas a gente não comunica isso de forma simples para o leitor. Então, o leitor às vezes vai ver aqui e fala assim: não estou entendendo nada dessas análises, não estou compreendendo o que isso quer dizer. Justamente porque a comunicação ela precisa ser simples, ela precisa ser objetiva. A gente precisa entender de maneira prática. E às vezes a gente tem um caminho que pode ser mais intenso ou um caminho que pode ser mais leve. A gente escolhe o caminho que a gente quer percorrer. E isso é importante, porque tudo é uma escolha. E por que eu falo isso? Às vezes eu vou pegar e vou assistir aqui uma aula de 30 minutos e eu já aprendi hoje aqui que o meu banco de dados precisa ser em forma de linhas e de coluna. Então, quando eu estiver construindo o meu banco de dados, eu vou ter o quê? Atenção. Eu vou ter atenção para saber que o meu banco ele é em forma de linhas com unidade de observação e em colunas para ter a variável. Olha o que você já aprendeu hoje aqui, que parece simples, mas não é. Olha que você também já aprendeu hoje aqui, que precisa ter atenção com os dados faltantes. Peraí, deixa eu olhar aqui se esse dado não foi digitado, se esse dado não foi coletado. O que aconteceu com esse dado? Hoje você também já aprendeu que precisa de um estudo piloto. O que é o estudo piloto? Você volta lá e vai dizer assim, deixa eu testar meu instrumento para evitar um problema. Então, quando você vai começar a análise de dados, você já vai chegar bem mais preparado. A preparação é importante. Não adianta você querer fazer milagre com um banco ruim, porque você não preparou aquilo. Uma coisa é uma resposta para o serviço. Existem dados faltantes. Aí tudo bem. Você tem que mostrar que existe uma falha, vocês precisam enxergar isso. Outra coisa é o dado faltante ser da sua coleta, da sua informação, do que você perguntou ao indivíduo. Aí tem um problema que você precisa contornar, que você vai resolver com o seu estudo piloto, ou vai tentar resolver com o estudo piloto. Então, essa construção é importante. E a gente não pode esquecer desse ponto.
Porque se a gente esquece, a gente não aplica. Se a gente não aplica, a gente gera o problema. É a relação causa-consequência. Se você não identifica a causa do problema, você vai ter como consequência um resultado ruim. Se você identifica a causa, você vai ter como consequência um bom resultado. Então a gente precisa ter isso estruturado de uma maneira mais objetiva, mais prática no nosso dia a dia. Hoje, por causa da pandemia, nós estamos num movimento muito grande de utilizar ou bancos secundários ou conduzir revisões sistemáticas ou revisões integrativas. Quando nós estamos nessa jornada de conduzir revisões sistemáticas, revisões integrativas, o que a gente está fazendo de fato? Nós estamos fazendo um compilado de evidência científica. Então a gente precisa conhecer o método, conhecer as etapas, aplicar isso de forma mais prática, de forma mais objetiva. Gente, esse é o episódio de hoje do Artigo em Foco. Eu espero ter ajudado vocês qual é o primeiro passo para a sua análise de dados, começar aí de maneira prática, objetiva. A gente ainda se vê essa semana aqui no Ciência em Texto, então continue aí. Nos stories tem muito conteúdo, muita informação que eu coloco. Acompanhe o canal. E se você tiver uma dúvida, coloca lá na caixinha, me manda um direct que eu vou te responder. Até mais!